Fala, galera, o Pod Faixa, né? A gente tem feito esse podcast justamente para isso, para a gente fazer um mix, né, de entrevistas, entrevistando de fora, de dentro, de Nova Iguaçu, do Recreio, de São Paulo, pessoas, né, que a gente sabe que são famosas e pessoas que são amigas, irmãs, que têm nos ajudado muito. E hoje a gente abriu um espaço para Carla Janone, que é a minha secretária. Tudo bom, meu amor? Tudo bom? Boa E tarde, aí? Ricardo. Então, a gente trouxe você aqui para homenagear você, né? Você que tem evoluído pra caraca, você que tem aquela Carla que entrou no Faixa Preta quantos anos atrás? 10 anos. 10 anos atrás, hoje é uma outra Carla, definida, né, totalmente focada em crescimento. Então, por isso que a gente preparou hoje essa história para você. Conta pra gente a primeira vez no Faixa Preta. Eu cheguei no Faixa Preta porque meu filho gostava de treinar. Na época ele tinha 7 anos e ele gostava muito de jiu-jitsu. Eu estava em busca de um local para ele treinar e eu vi alguma propaganda na novela e eu fui atrás do local. Quando eu cheguei lá estava em período de recesso, mas logo depois voltou, que era as férias de final de ano, e ele começou a treinar na instituição. E eu, como toda mãe, ficava lá esperando e eu me ofereci para ser voluntária na cozinha, para não ficar lá com o tempo ocioso. E assim foi começando a minha caminhada junto ao Faixa Preta. Da cozinha eu fui ajudar a Simone no escritório, o Evandro, fui buscando agregar conhecimento para mim, para a instituição. E ao longo desse período que a gente está junto, a gente foi aprendendo cada dia mais, buscando cada vez mais para que a gente consiga assistir melhor as famílias, as crianças e que a gente possa fazer um social de verdade no terceiro setor, que a assistência social é muito importante. Então você, Carla, é impressionante como tua evolução, a gente que veio, a gente fez uma parceria, nossa parceria de estar junto há tanto tempo, fazendo um trabalho diferenciado, por mais que seja árduo, difícil, não dá para agradar todo mundo, né? A gente vê a própria Elane Medeiros, uma mulher que se dedica 24 horas e não tem jeito, é um trabalho de formiga, mas a sua evolução foi muito grande. Então, a gente queria saber de você quais os benefícios que esse trabalho trouxe para a tua vida, né? Tá com um monte de criança, um monte de pessoas que ali precisam do terceiro setor e você foi se aprimorando para isso chegar, entrar e você, por ser tão rápida naquilo que você hoje faz. Então, quando eu entrei no Faixa Preta, eu não sabia muito de projeto social, não entendia, na verdade, nada. O que eu conhecia era trabalhos pequenos, tinha feito em igrejas, nada muito além disso. E lá no Faixa Preta eu vi uma outra realidade, diferente da minha, algumas igual à minha, e o Faixa Preta me ajudou muito em tudo, em eu querer buscar mais, em eu ver que eu era capaz de crescer cada dia mais. Eu sou uma mulher que sofreu violência doméstica, eu não enxergava isso, só que eu atendendo muitas mães que foram vítimas também, eu consegui ver que eu também passava por isso e com isso me deu muita força. Os meninos que muitos me chamam de mãe, levados, mas estão sempre comigo, eu dou esporro, tudo, mas é pro bem deles. E quando eu vejo um dos meninos que lá atrás era uma criança e hoje já é um homem, numa profissão de bem, num caminho de bem, me chamando de tia na rua, eu fico muito feliz, muito grata, porque eu vejo que toda a luta minha, junto com Faixa Preta, o Ricardo, a gente lutando, as idas para o Ceasa, para Pedra e para diversos outros lugares, vale a pena, porque eles veem uma luz no fim do túnel da gente. Quando eles vê, ô mãe, ô tia, olha aqui eu passei. Muitos chegam, prova aqui, ó. Quando a gente tá nas aulas, tia, tirei nota boa na prova. E isso é muito gratificante, Um abraço, né? A gente vê eles crescendo
e eles ali apoiando e vi meus filhos crescendo junto com eles. Você, Carla, você conseguiu salvar muitas pessoas, né? Como a Sueli, como outras que a gente sabe que você ajudou, cuidando, dando conselho, buscando, dando oportunidade, que vão ficar marcados pro resto da tua vida. Dessas pessoas todas que você, nesses 10 anos de faixa preta que você tem, e você... Qual daqueles que te chamaram mais atenção, que você ali é uma semente que hoje dá fruto? Eu vi muita mudança no 220, que quando ele entrou, eu mesma desacreditava um pouco dele, pelo caminho que ele tinha vindo, e eu vi ele se transformar cada dia mais, buscar estudar, melhorar de vida. A Suelen também, quando ela começou, ela não sabia muitas coisas. Nada. Ela ficava cheia de medo de fazer um arroz. E eu sempre fiquei ali no pé dela, incentivando. E você que descobriu tudo dela, né? Você Sim. descobriu que ela se alimentava mal, que vivia mal. Sim, num dia de treino, a Eloá muito pequenininha na arquibancada. Doentaça. O Bruno passou mal no tatame e o Kaique também. Só que a gente, com o tempo, a gente vai percebendo que a maioria dos que passam mal é por falta de alimentação ou alimentação de má qualidade. Aí eu peguei, ofereci uma maçã para eles, eles comeram muito rápido. Aí eu conversei, eles pegaram, não falaram nada, falaram que eu já tinha comido, mas comeram mais de uma maçã com muita rapidez. E cheguei até uma vizinha dela e ela pegou e falou assim, eu queria falar, mas eu não sabia se eu poderia falar porque não é minha vida. Mas eu gostaria muito que vocês ajudassem ela, porque eu ajudo ela escondido. E ela é uma mãe solo, com as 3 crianças, e a gente foi buscando. E quando a Eloá ficou doente, a prova maior. Né? Eu fui correndo em casa, o Ricardo comprou uns remédios, peguei remédio do meu filho. Descobriu. O doutor Alessandro viu que ela estava doente, com a crise de bronquite forte. E o Ricardo comprou os remédios que precisava, peguei remédio do meu filho e salvamos a Eloá, que estava bem mal. E hoje está aí. Hoje está aí. Como tivemos outras meninas, né? A que foi para Angra também, que foi embora para Angra, que morava no Pombal, a mãe dela. E quando ela vem, em Nova Iguaçu, ela sempre manda mensagem para poder ver a gente. Ali também foi uma outra família que a gente pegou bem embriona, né? E a gente foi... Até isso, essas coragens para elas mudar, você também ajudou muito nisso. São muitas famílias, né, que passaram ao longo dos 10 anos. Muitos meninos, adolescentes. Muitos jovens, né? Até o Felipe, né? Que hoje a gente era um bebê. Hoje é um homem. Um homem. O Henrique era pequenininho. Também. Ficava lá na arquibancada, sentadinho, pequenininho com a mídia. Com medo de ficar. Cheio de medo. Ele falou, quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí? Com muito medo, sempre, quietinho. E uma das coisas tuas que é interessante, cara, que essa semana mesmo eu vi as tuas arrumações no final de ano, né, cara? Esse último ano foi algo muito... Porque é muito bonito, né? É um negócio muito lindo. E você consegue dividir tudo. Então, isso é uma das coisas também que a gente não esquece. Eu acho que quando veio a pandemia, que foi quando a gente planejou acabar com a festa de final de ano e mudar para sexta de Natal. E eu acho que isso ajudou muitas famílias. Quando eu via uma família... Primeiro ano que a gente fez, a família chegar pra gente, que não foi só uma. Essa é a nossa primeira ceia de Natal. E isso, assim, pra gente é uma coisa normal, né? A gente ter Natal todo ano. Mas quando a gente vê do lado da gente, crianças que não têm Natal e que não tem nada, porque nós somos adultos, mas a criança sonha com aquilo ali. E as coisas foram fluindo por causa do frango, né? E então o Adelino trouxe o frango, o rei de economia, e aí e tudo foi assim um negócio que foi ficando um canhão. Esse aniversário por 17 anos foi diferente de tudo. Sim. Porque foi algo assim que a gente sabia que a gente ia ter o time, né? Que a gente ia Então, são 8 meses que a gente está
estar distante disso. É Sim. doloroso, mas a gente precisava disso para a gente melhorar. Mas essa tua organização era uma das coisas que, pô, encanta qualquer pessoa, cara. E a gente vê as famílias indo lá na Pô, festa. É cansativo, a gente luta muito. E no final, para a cidade, né? Porque a gente começa em setembro, outubro. A gente faz a festinha do Dia das Crianças e já começa no Natal. Esse ano a gente vai fazer de novo lá no Seu Luís, mesmo que vamos fazer no Seu Luís. A gente vai a Manu lá, a Manuela, né? Que mora ali do lado do Seu Luís também, a família dela. Uma ali... família que necessita muito da gente. Muito, muito. Ali foi o machado que a gente achou, né, Carla? Conta aí onde a gente achou ela, Carla. A Manuela, a gente passou, ela tava pegando lixo dentro do latão. Dentro do latão do sacolão, quase caindo dentro do lixo. Toda suja de abóbora. Aí a gente começou a ajudar ela, a família. Acho que era 7, né? Ela era bem pequenininha, o irmãozinho dela com 3 e ela um pouquinho maior. E eu fui na casa dela, a primeira vez que eu fui, eu fiquei muito impressionada. Muito impressionada, mexeu muito comigo, como nenhuma outra tinha mexido. Mas a gente vê o esforço da mudança, não só dela, mas da família. É muito legal. Muito legal. E ela virar uma garota, né? Como uma garota, como uma criança que precisava disso. Sim. E a gente conseguiu, através daquela visão que a gente viu ela dentro do latão de lixo, toda suja de abóbora. Cara, ali foi uma coisa muito forte. Estava nós dois na rua, buscando as doações, na loucura do dia a dia. E a gente tem um monte de coisa legal, porque o UFC do último ano foi você que comandou. Foi muito bom. Foi você que comandou esse UFC, cara. Fui com muito medo. Falei, não sei se eu vou dar conta. Um monte de homem, de lutador. Ricardo não tá. Um monte de ônibus. 3 ônibus, 100 e poucas pessoas, quase 200 pessoas. Adolescente, adulto. Mas graças a Deus a gente foi, deu tudo certo. Ficamos num lugar maravilhoso, todo mundo se divertiu. Fomos e voltamos com toda a segurança. A gente, nós dois, temos muita história bacana. Sim. Histórias de dor, histórias de alegria. Mas a gente passou tudo elas juntos e deu certo, porque né, a gente sabia que a gente não estava fazendo nada errado. Não. E a gente foi, tentando formatar. E você é uma mulher que se reinventou várias vezes, né, Sim. cara? Comecei do zero várias vezes. Várias vezes. E buscando isso, foi te dando força, né? E graças a Deus a gente conseguiu essa parceria que a gente tem com a Elaine. Ela entendeu e ajudou muita gente. Então, assim, o próximo Faixa Preta de Jesus, ele vai vir muito mais forte, muito mais potente, porque vai estar eu e você ainda mais preparados. Porque esses 8 meses, eles têm sido para mim como se fosse uma pós-graduação, né? E a gente foi fazendo muita conexão. Isso aqui surgiu o Cristo Redentor, e a gente continuou fazendo as doações. E a gente sabe que quando voltar, vai começar do zero. Tudo. Tudo do zero. Tudo do zero para 2.000 pessoas. Então a gente vai... Isso vai ser, e você vai estar comigo nisso, cara. E os passeios são muito importantes porque tem crianças que nunca tiveram oportunidade. Nunca. A Kathleen, a primeira vez que foi na pizzaria, foi com a gente. Foi. O Kaique, o Bruno e a própria Suelen. Pizza e pasta. Ela nunca tinha ido no shopping, que a gente levou ela no Barra Shopping pra comer hambúrguer, nunca tinha comido. Pelo amor de Deus, cinema e hambúrguer. Botamos a Sueli como se fosse uma criança. Ela muito magrinha ainda. Não, o surf, né? Várias vezes a gente ia pro surf sem nenhuma estrutura. Sim. E depois a gente foi, e aí veio a Rede Globo, gravou com a gente, uma coisa que a gente buscou pra caraca, aquela gravação da Rede Globo, e a gente... um monte de coisa. A Aninha, várias vezes na Aninha, né, cara? A gente é tradicional na Aninha. Eu acho que a nossa primeira escola assim, mais forte foi a pandemia. Foi. Que todo mundo parou e a gente continuou. Não, na pandemia eu lembro da gente indo lá na casa de um pessoal do Biscoito, lembra?
que até Sim. tinha uma ladeira assim, Uhum. e a van sempre quebrando, e a gente, pá, e aí foi a primeira doação, Foi. né? Uma doação alto nível. Na primeira semana de pandemia, quando tudo fechou. Alto nível. E a gente, na verdade, a gente se reuniu, eu, você, a Simone no meio, e falamos agora como que vai ser, mas vamos tentar. E a gente foi tentando e foi dando certo, porque estava chegando muita doação, muita. Sim, a gente teve muitos parceiros, né? Muito. De tanto para O dar Rio doação, Solidário, o quanto- Instituto da Criança, quanto para de ajudar. álcool gel, a cesta básica. Então a gente mudou totalmente de um projeto de luta para um projeto de doação. Até os testes rápidos a gente conseguiu. Conseguimos. A gente conseguiu muita coisa. Não, a gente fez Ajudar muitas a gente famílias. fez um barulho na doação muito grande. Sim. Aqueles 2 caminhão de roupa, que era a roupa da altura de quase 2 metros de altura de roupa, e sumiu rápido, né? Sim, que a gente ajudou as nossas famílias. Ainda levamos para Três Maria, que era um lugar que nós mesmos nem conhecíamos, que é muito carente. Que é mesmo. A gente ia toda semana em Três Marias levar as Maria doações. também, biscoito, roupa. A gente Tudo. pegou família comendo que não, pô, negócio de maluco ali. Ali também foi uma história nossa de superação, porque tudo que a gente podia fazer para fazer o social crescer, a gente fez, né? O SEASA era uma coisa de louco, né? A pedra, né? A pedra era... E montar aqueles caixotes todos, quase 90 caixotes, levar cloro, levar vassoura, levar desinfetante, para tirar aquilo tudo lá que a gente encontrava. E, cara, e ficava um negócio de maluco aqui. Passar o dia na pedra, pegando doação, para de tarde chegar e distribuir. Briga, e bicho, e... Cara, era assim... São coisas que tá gravado na nossa vida. Sim. E tudo a gente estava junto, tudo a gente estava... Né? Você quantas vezes não foi carregar biscoito, né, cara? Carregar caminhão. Caminhão de biscoito. Carregar caminhão, descarregava. Com unha gel, tirava a unha da raça. Eu lembro uma vez tu tirando a quebrou, tem que tirar. Pô, cesta básica ainda me descarregou. Então, assim, são histórias, Carla, que você deixou, que a gente vai vir agora, né, com a nova fase, mais preparado, mais forte, e é isso. Mas eu acho que, assim, de tudo, eu sou muito grata porque a gente tem que fazer. Eu acho que a vida é ajudar o próximo sem olhar quem. Mas no meu momento mais difícil, nos momentos mais difíceis da minha vida, eram os meninos que estavam comigo, eram as pessoas que eu conheci no Faixa Preta, a família Faixa Preta, né? Que a gente fala, e sempre ali, sempre junto, e me deu muita força de continuar, de recomeçar, né? E como a gente faz com as outras famílias. A gente vê os dois lados, porque a gente viveu os dois lados. Né? Você era uma mulher comum. O Faixa Preta foi te dando, né, uma casca de evolução, tanto educacional, como de coragem, como de comportamento, e isso tudo foi fazendo bem para tu. Hoje você é uma mulher preparada, você é uma mulher hoje quase uma executiva, então você foi se preparando para isso. Sim, me proporcionou cursos, faculdade, o Instituto da Criança, o curso da PUC, de captação de recursos, Sesc Mesa Brasil, fiz já estava palestrando, você já estava palestrando, as suas narrativas de vídeo estavam cada dia melhor. Hoje mesmo eu oro lá, né? E aí tem aquela oração tua. Sim. Aí a Simone falou, Carla, aí. Eu falei, então assim, isso você foi se virando. Você tem um negócio de se virar que é muito legal. Eu tô buscando cada vez mais, porque eu acho que a gente tem que buscar cada dia mais, evoluir mais, aprender mais. Porque é necessário. Esse é o contexto. Porque, assim, você consegue resolver problemas que pessoas... às vezes com documento de faculdade não consegue resolver, mas é uma coisa que está no teu sangue também. Você foi há muito tempo, você veio aprendendo a ser sagaz. Sim, né? Aprendi muito com Faixa Preta, com os meninos, com você, Ricardo, com o Tuno, com a Simone, né, que fica lá, que converso bastante. Que Débora, que a Simone a gente fica muito junto, né, quando tá trabalhando.
O Evandro também. E aí, por isso que a gente queria trazer você aqui, porque pô, você merece. A gente tem que fazer nesse momento agora que a gente está parado, essa reflexão de estar perto de vocês, porque é isso, cara. A gente sabe que quando a gente voltar a fazer o Faixa Preta de novo, a gente vai lembrar desse time que a gente teve. E o Faixa Preta esse ano fica adulto, ele faz 18 anos, né? Então ele não é mais uma criança, ele é um adulto de 18 anos. E daqui a 2 anos a gente vai lançar o livro. Então a gente tem que estar muito pronto para o futuro que está vindo e se preparar, porque Rosângela Gomes está lutando muito para isso acontecer, né? E ela é uma mulher diferenciada, igual você, cara. Sim, nossa Rosângela Gomes, né? Tejane. Elane, a nossa secretária Elaine, sempre apoiando a gente. Né? Perturbava elas bastante para poder aprender as coisas que eu não sabia. Carla, muito feliz de poder estar contigo. Essa câmera aqui é a tua. Quero que você deixe um recado aí para as mulheres, para as mães, para os alunos e para aquelas mulheres que precisam tomar uma atitude e têm medo. Então, o que eu posso dizer é que vou deixar um recado primeiro para as mulheres, né? Que você nunca está sozinha, não é porque você não tem apoio dentro de casa que você não vai ter de um amigo, de um conhecido, que você tem que sempre buscar cuidar de si e não depender só, pensar no outro somente. Você tem que ter força de vontade, porque a gente mulher, a gente pode tudo, a gente pode alcançar todos os nossos sonhos, objetivos, basta a gente lutar e querer. E os meninos, é o que eu sempre falo para eles, que a gente só consegue dar o braço para eles mudarem a realidade deles, que quem vai mudar a realidade deles é eles. A gente quer ver eles bem, numa profissão de bem, independente dela, eles crescendo cada dia mais, porque muitas das vezes a gente fica mais com eles do que com a nossa família. Só isso? Só isso. Galera, esse é o Pod Faixa, né? Recebendo a Carla Giannone, a secretária do Instituto Faixa Preta de Jesus, está com a gente já há mais de 10 anos. Lembrando que o Pod Faixa é oferecimento do Pizza e Pasta, né, da Arte Pão, do Minotauro Energetic Dream e da Escola Jardim Castro Alves, uma escola que tem 40 anos levado o futuro até as nossas crianças. Valeu? E assim foi mais uma semana. Prepare que está vindo muita coisa legal. E é o Pod Faixa. Valeu, Carla, beijo. Beijo, obrigada, Ricardo, por tudo. Prepara que a gente vai fazer muito barulho. Vamos sim. 1, 2, 3, Faixa Preta de Jesus.